quem é a responsabilidade de um correspondente bancário? Lógico que ele tem que ter uma responsabilidade dele, ele não é um cara que atende o cliente, ele olha e tal. Mas quem responde pelas operações de correspondente bancário é o banco contratante. Okay. É a fintech contratante. Tá? Então, esse é o mundo, não tem jeito. Então, quando você fala em BaaS, quando fala qualquer trabalho as a service, você vai chegar por aí. Se você pegar, a gente usa uma palavra acelerador, né, no mundo fintech bastante. Sim, então acelerador. Eu podia falar que o Banco Central é um acelerador do mercado financeiro. Tá? Um acelerador público. Porque o que ele cria para bem público, né? A atividade dele é essa, olhando sempre o cidadão, tá? E joga para o mercado se desenvolver. Então, sandbox regulatório. Então, o que aconteceu? Essa experiência é muito importante, que você delimitou, né, situações onde as pessoas podem começar esses novos produtos, esses novos conceitos. Então, tanto a CVM quanto o Banco Central, quanto a SUSEP, criaram uma regulação para sandbox regulatória. Vem cá, me dá essa ideia nova, não guarda para você, não. Bem-vindo a mais um Fintech Fusion, o podcast da BFintech. E estou aqui hoje com o José Luiz. José, obrigado aí pela participação. Por favor, se apresenta um pouco para a nossa audiência. Obrigado a você pelo convite. Prazer sempre falar na associação, né? Afinal, filho nosso aí, criado desde 2016, uma coisa que começou pequeno, meia dúzia de pessoas se reunindo, e hoje é uma associação com mais de 700 associados e com os diversos segmentos aí do mundo fintech. Bom, eu sou José Luiz Rodrigues, hoje eu exerço a função de presidente do conselho da associação, já fui mentor, fiz outras atividades. A minha dedicação é muito mais para o mundo regulatório, sempre foi, mas hoje a gente tem que colaborar um pouquinho com a gestão dessa associação. Eu tenho mais de 50 anos de mercado financeiro, tá? Vim de banco, né? E desde 2009 que eu venho me dedicando à evolução do mundo fintech. Legal, ótimo. E eu queria começar, então, com um pouco dessa sua experiência toda, essa bagagem, porque sempre foi do mercado financeiro e bem próximo do mercado regulado, enfim, da regulação, que tudo isso acontece. O que você pode contar para a gente aí dessas últimas décadas, desse histórico aí de inovação, de regulação dentro do mercado financeiro? E daí depois eu vou pedir esse recorte pós a BFintech aí. Olha, é uma coisa muito interessante pelo seguinte, para a gente não ser muito longo nessa história, vamos pegar 30 anos do real. Tá Vamos ótimo. pegar do real para cá. Porque o real foi uma revolução. Na verdade, você tem esse sistema financeiro grandioso nosso, tecnologicamente avançado, reconhecido pelo mundo todo. Por quê? Você aprendeu com um regime difícil, né? Um regime inflacionário, onde você era obrigado a ter mecanismos de defesa, né? E muita coisa... muita mão de obra especializada exatamente por causa dessas dificuldades que você tinha. Veio o Plano Real e nós, todos de banco naquela época, recebemos uma surpresa agradável para profissionais, mas desagradável como pessoa, né? Porque era mudar um banco em uma semana ou em um mês, né? Porque a métrica mudou. Até então se ganhava dinheiro com juros, com float de dinheiro. A partir daí você teve que ser um bom prestador de serviço. Você realmente teve que olhar para o mercado, olhar para o cliente e começar a entregar para ele uma coisa que ele esperava, que realmente você não dava mais para fazer só o que você fazia antes, ficar aguardando quem tomava empréstimo ou coisa parecida. Tá. Os serviços eram coisas só complementares. Tá? Então, esse acho que é um começo de história legal, porque se a gente parar para pensar, essa demanda foi provocada lá. Tá certo? Essa demanda de olhar para o cliente. Para começar a olhar, colocar o cliente no centro. Colocar o cliente no centro, começar a olhar, começou lá. Não foi diferente, quer dizer, tem 30 anos isso. Porque realmente você começou a ter que prestar um bom serviço, você agregar valores no que você fazia para poder ter receita e poder manter sua atividade e poder realmente atender. Aí junto veio o quê? Os bancos tiveram que encolher suas estruturas, né? Porque tudo muito caro. Então, a decisão da maioria foi encolher as estruturas, né? As estruturas físicas. E daí surgiu o quê? Surgiu o que você tem no mercado dos caixas eletrônicos, né? Tá. Naquela época, uma regulação toda própria aí de postos de atendimento de serviço, quer dizer que hoje já fisicamente já não faz sentido, mas o regulador foi muito esperto nisso, quer dizer, ele olhou para o mercado também e começou a direcionar essas possibilidades, né, de você ter caixas de autoatendimento, de você ter postos avançados de serviço, agências que o pessoal chamava de agências remotas aí no interior de São Paulo, uns chamavam de pioneira, que é um pouco mais antigo que isso, mas era uma distribuição que você tinha que fazer um híbrido de físico e muito pouco, naquela época,
muito pouco aí via internet ou muita coisa desse veio evoluindo. Começo também de uma internet, Começo de de uma conectividade. internet, começo de conectividade. Então, isso tudo foi por aí. O que eu gosto de fazer esse vínculo é o quê? É que as ideias de hoje que a gente está trabalhando, muitas vezes por falta de história, aliás, eu gosto muito de história pelo seguinte, a gente falar de futuro sem base é meio complicado, né? E a história sempre tem uma base muito grande para a gente pensar futuro. Então, o que acontece? Você olhando para a história, você pega vários momentos em que se pensou o que está se fazendo hoje. Quer dizer, o primeiro que eu disse lá, o foco no cliente lá atrás, eu vou prestar serviço, né? Depois eu vou colocar à disposição máquinas, equipamentos, hardwares, onde realmente essas pessoas possam interagir com o sistema. Com a evolução da internet, isso tudo veio trazendo um sistema financeiro muito mais parrudo, muito mais aberto, mas infelizmente faltava concorrência. Tá, daí começou a consolidar muito aí por essas dificuldades, quem podia investir mais. Sim, sim, quem podia investir mais, ficou essa história da grande concentração bancária que a gente tem até hoje, tá? Mas que eu também não culpo, quer dizer, foram momentos da economia, momentos que você teve que movimentar para um lado e para o outro, no plano real mesmo, a gente não pode esquecer também, voltando ainda um pouquinho, você teve PROES, PROER, que foram programas de recuperação para os bancos, porque você teve realmente muito problema de continuidade de bancos. Acabaram quase os bancos estaduais, os bancos de governo, hoje tem 4 ou 5 só, e muitos bancos privados foram anexados, né? Você teve um M&A bancário muito grande na época, aí, tá? Para ser com um termo mais atual. Então, você teve um volume de campo de venda, você pega aí só os maiores bancos que estão no Brasil hoje, dos 5 maiores, dificilmente você encontra um deles que não comprou pelo menos uns 10 bancos. Sim, foi isso. Né? Eu estou falando 10 para pegar um número redondo, mas ótimo, é muito mais que isso. Tá? E com CNPJs, aí, com registros ou licenças, funcionando há muito tempo, quer por crédito tributário, quer por algum outro motivo, mas funcionando. Então, teve esses ajustes que foram necessários. Então, quer dizer, a história ensinou a gente a olhar para o que está hoje, né? Então, isso veio evoluindo. Uma coisa que eu gosto de contar também nessa história é quando a gente fala do regulador, dos reguladores, né? Nesse pacote todo. Ele sempre ajudou muito, porque teve uma época lá que eu não vou lembrar, mas alguma coisa antes de 97. Tá. Eu estava na minha sala lá em Brasília, lá que eu trabalhava, era diretor do BCN na época, e fui procurado pelo Banco Central, e eu representava a FEBRABAN naquele tempo, tá? A gente acumulava as duas funções aí, tinha uma funçãozinha na FEBRABAN. E eu peguei e fui procurado pelo Banco Central, para o Banco Central falar da central de risco, tá? Então, uma coisa que ninguém sabe na história do pessoal mais jovem, tá? A central de risco foi oferecida para o sistema financeiro privado. Foi oferecido para que a FEBRABAN, na época, havia Serasa, que era uma entidade que cuidava de crédito dentro daquele tempo, dentro da associação, dentro da FEBRABAN, dentro da federação, tomasse essa providência. O mercado não quis. Então, que fosse autorregulado. O mercado fez uma coisa muito parecida com o que começou agora, Melf, nessa fase do Open Finance, do Open Banking e Open Finance. Eu não quero trocar informação. Eu quero proteger meu cliente, meu dado, sabe? Essa coisa de distribuir, de olhar aqui. Então, isso foi antes de 97. Tá? Eu não lembro a data exata, mas antes de 97 já teve uma discussão dessa com uma chance, com uma proposta do regulador para que o sistema privado criasse esse núcleo de informação que hoje chama-se SR, tá? Né? Que evoluiu para o SR depois de 97. Acho que anos 2000, se eu não me engano, 2000 que saiu o SR, se eu não estiver errando a data aqui. E que hoje a gente sabe que era quase impossível você viver sem esse volume de informações, com esse volume de instituições de crédito que você tem hoje, né? Quer dizer, você emprestava no escuro, tá? Você prejudicava os bons pagadores, enfim. O cadastro positivo, vamos colocar, tá? Então, daí veio o cadastro positivo, lei de dados, isso tudo somado, né? Criou um pacote de coisas aí que eu acho super interessante, porque alinhou, tá, com o que a gente viu agora, que essas ideias que não são novas, mas alinhou com que vários segmentos de coisa que acabou-se o Banco Central lançando um conceito mundial, está espelhado em países já desenvolvendo, que foi o Open Banking. Né? O que fez a resolução conjunta do Banco Central, a primeira que saiu a respeito do assunto? Ela simplesmente alinhou essas coisas todas. Tá? Ela tratou de informação, de troca de dados, desse mundo já carregando isso tudo para o mundo digital, né? E chegou essa beleza que a gente viu de conceito hoje, aí, que é o Open Finance. Não, legal. Você trazendo assim essa visão mostra que o regulador e todo o ecossistema, enfim, as instituições financeiras
vem trabalhando sempre para o sistema ser mais instantâneo. Antes, enfim, uma TED que demorava 30 minutos dentro da janela comercial, quando foi lançado, enfim, era instantâneo, porque o processo anterior demorava muito mais. O compensação de cheque em 3 dias era instantâneo na época dela. Mais conectado também, porque você vê que toda essa troca de informação, então, sempre vem existindo, mas agora com uma evolução tecnológica melhor e mais inteligente aí dentro disso, de ter mais informações para prover crédito, para ofertar produtos. Então, assim, você traz essa história que, na verdade, assim, a gente continua tendo os mesmos desafios de uma maneira cada vez mais acelerada, ou novas tecnologias, mas os desafios são próximos quando você olha de longe, assim, né? Você colocou muito bem, quer dizer, o que mudou isso tudo foi a tecnologia. Os modelos, né, o modelo, as ideias, até não são tão novas, né? E lógico que isso não é nenhum problema, ideias são ideias. Sim. Isso você cria uma por dia, né? E você depende para que ela serve, para que ela é útil, se ela substitui com vantagem alguma coisa que já acontecia, né? E você falou muito bem, quer dizer, isso tudo que a gente criou, TED, DOC, transferências, modelos de compensação de cheque, inclusive na época, eram tudo coisas muito modernas para aquela época. Assim como você pode focar também no mundo dos cartões. Quer dizer, hoje tem uma disputa, né, por produtos novos aí, tá, de mercado, de Pix, depois do Pix para cá, tem uma disputa muito grande com os cartões de crédito. Mas vamos voltar um pouco lá, tá? Quando eu estava em banco, trouxemos uma Amex para o Brasil. O brasileiro não tinha cartão internacional. Você viajava com dinheiro, era um risco danado. Sim. Você tem um cartão internacional só se você tivesse uma conta fora do país. Era um negócio muito complicado. Então, as bandeiras fizeram um grande serviço para o mundo inteiro. Realmente, a bandeira como tecnologia, né, as grandes bandeiras, fizeram um baita serviço que foi disseminar isso pelo mundo todo. Tá? Agora, tinham que ter métodos competitivos que um dia iam nascer. Quer dizer, veio pelo sistema financeiro, veio por outros métodos de pagamento, que acabou hoje, que nesse momento bonito que a gente vive, principalmente de 5 anos para cá, né, com a evolução do Open Finance, com o PIX junto, que o Brasil é um super avançado nesse tipo de tecnologia e que substitui realmente com muita vantagem vários outros produtos do passado, né? Mas que não deixa, quer dizer, hoje você discute o quê? Você discute coisas dentro do PIX, tá, que já estavam resolvidos por métodos, só que no mundo eletrônico, no mundo quase digital, né? Que ainda falta um... Pré-digital. Pré-digital, vamos colocar assim, pré-digital. E que vamos chegar lá, não tenho dúvida disso, né? Tá. E daí eu queria a sua visão também um pouco nisso, assim, de quando você trouxe esse recorte, foi realmente assim, a gente teve um momento de consolidação de instituições, enfim, né, que foi necessário, enfim, fez sentido muito na época. E nos últimos 10 anos, na verdade, a gente tem um oposto disso, assim, teve épocas que toda semana lançava um novo banco, saía uma nova instituição. Eu lembro um pouco disso, eu já trabalho no mercado financeiro há bastante tempo. E o time comercial, a gente vendia internet banking na época numa empresa, o comercial reclamava, falava, pô, mas não tem banco todo ano, então não tenho para quem vender, então era uma disputa mais de rouba-monte, de onde já tinha. Sim. E, enfim, na última década não. Agora, você até falou da conta internacional, assim, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu não me imaginava tendo uma conta internacional. E hoje eu posso ter 2 ou 3, porque tem fintechs prestando esse tipo de serviço, né? Então, como é que você vê toda essa expansão do mercado aí com novos tipos de instituição, então IPs reguladas, sociedades de crédito? Queria que você trouxesse essa visão de novas entidades que existem e essa expansão aí. Chegamos num ponto importante, né? Porque, primeiro, vamos voltar a 2000, não podemos deixar de falar, né? Sistema Brasileiro de Pagamentos, que isso mudou muita coisa. Quer dizer, isso realmente criou uma infraestrutura de mercado financeiro, né, para o mercado financeiro, entre instituições, que possibilitou muita coisa. 2002, por aí, saíram as resoluções e tal. Sim, começou todo o desenvolvimento. Tá? Depois a gente vem avançando, quer dizer, que também é a história que pouca gente conta. O Banco Central foi provocado a mexer em meios de pagamento por conta dos mobiles, por causa de telefone celular. Tá? O Ministério das Comunicações é que olhou para o Banco Central e falou, opa, Banco Central, peraí, o mundo tem um aparelhinho aqui agora que funciona pra caramba num monte de coisa e tem país já tentando fazer pagamento ou fazer alguma coisa aqui, alguma tecnologia, movimento bancário e tal, via. E aí, como é que nós vamos fazer? Provocado pelo Banco Central, que o Banco Central, provocado por eles, é que começou a pensar essa lei de pagamentos. Tá? Tá. Não precisamos dizer que mudou a métrica do sistema financeiro todo. Tá? Porque
você criou uma instituição, porque, primeiro, o brasileiro já era muito criativo. Você tinha um monte de white label voando por aí, né? Você tinha um monte de formação de plástico, de cartões aí, de fidelidade, de presença, o nome que você quiser dar, mas tinha um monte de coisa parecida. Isso é moeda. Ponto. Então, aquele cartão private label, né? Private que roda label. dentro daquele Private label ambiente. rodava, quer dizer, você pegava de restaurante, de bar, de biblioteca, de companhia aérea, o mais ponta, milhagem de aviação, essa coisa toda. Você olhar para isso tudo, é uma geração de moeda. Você paga, você troca por aí, né? Você troca ativos por aí, é um ativo que você troca. Então, naquele tempo se organizou, tá? Daí vieram as IPs, tá? Veio a lei de pagamentos, veio a criação da lei de pagamentos e, em seguida, as IPs, né, a organização das IPs pelo Banco Central. Isso já criou uma base nova. Então, se você olhar para a capilaridade do sistema financeiro, se você olhar para a competição, se você olhar para a abertura de mercado e a formação de novas instituições, o começo está aí. Tá, né? legal. O começo está aí, porque você possibilitou o quê? Você tinha um problema seríssimo de bancarização no país. Tá? As pessoas tinham medo até de entrar em banco. Né? Não porque o banco era ruim, mas porque era um sistema difícil, mais complicado, talvez mais intimidador, né? E, de repente, você cria essa facilidade de entrada, essa facilidade das contas digitais, né? Das contas que não são bem uma conta corrente bancária, mas que suprem a necessidade de dia a dia de qualquer pessoa. Então, você criou novas instituições, vieram as IPs. Depois, o avanço, né, disso tudo, você começa a olhar para isso e fala, opa, tem atividades complementares aí que o sistema financeiro não está prestando, ou precisa prestar, ou precisa ampliar os serviços para você ter mais concorrência, e vem, 2016 para cá, o mundo fintech, né? Que a gente conhece bem do jeito que está estruturado hoje com as resoluções e tal, que tem as fintechs de crédito e por aí. Nesse meio, não pode esquecer também, lógico, a gente esquece também da evolução das credenciadoras, né, por causa das bandeiras. Então, o Brasil, criativo pra caramba, tem uma subcredenciadora, quer dizer, cria um subgrupo. Assim como lá de trás também a gente esqueceu aqui, criou o correspondente bancário, tá? Que virou uma coisa super importante em varejo no país. Tá? E que hoje, quando você empacota tudo isso, né, a gente está pegando isso tudo, tá? Que já estava funcionando com alguns métodos aqui, mais tecnológicos ou não, tá? E está tentando trazer tudo isso para o mundo digital. Sim. Tá? Então, quer dizer, essa é a visão do quê? Eu acho que o novo sistema financeiro nacional, tá, que não sou eu só que falo isso, você pega os diretores do Banco Central, às vezes repetem isso sempre, nunca mais será o mesmo. Tá? E aí uma pergunta importante que você fez desde o início. E o regulador? O que ele fez? O regulador é o cara que ele andou atrás, quer dizer, é o órgão que andou atrás de tudo isso o tempo todo. Né? Porque ele faz o quê? Ele faz algumas coisas para evoluir o mercado ou para controlar o mercado. Ele regula a atividade de mercado. Então, ele olha para o que está acontecendo, pelo que vai acontecer, tá? Sem previsão, sem bola de cristal, mas pelo que o mercado está praticando, tá? Ele entra e organiza, tá? Organiza o mercado. Então, é isso, quer dizer, a função dele básica é isso. E nós temos uma vantagem no Brasil, né? A gente tem um Banco Central que olhou para o crescimento do mercado, né? Se você pegar, a gente usa uma palavra acelerador, né, no mundo fintech bastante. Sim, então, acelerador. Eu podia falar que o Banco Central é um acelerador do mercado financeiro. Tá? Um acelerador público. Porque o que ele cria para bem público. Né? A atividade dele é essa, olhando sempre o cidadão, tá? E joga para o mercado se desenvolver. Tá? Então, ele gera uma demanda de mercado muito grande, gera muito trabalho para o mercado também, tá? Junto com o trabalho, lógico, que vem custo, mas também vem uma série de coisas, de agregação de atividades, crescimento de emprego, crescimento em escala de muita coisa. E o que dá para observar também aí, junto com o que você falou do regulador como acelerador, mas ele olha também muito para fora o que está acontecendo, enfim, não é que ele está inventando do nada, né? Não é que ele está criando coisas que realmente não estão acontecendo no mundo. Então, ele olha economias, enfim, consolidadas, outras economias, enfim, e consegue ver, daí o caso de pagamentos instantâneos. Né? Aprendeu com o que estava acontecendo em algumas regiões e construiu o Pix aqui, Sim. o pagamento instantâneo do Brasil. Sim. Olhou para o Open Banking e viu, putz, no Brasil pode ser assim, mas aqui tem que ser Open Finance porque eu tenho outras coisas que eu preciso resolver dentro de casa. Então, ele está aprendendo muito e daí sim ele vem acelerar o mercado. Né? É isso. Quer dizer, a gente... É o que eu falo. Quando a gente fala nesse tema, são tantos os fatores, né, que a gente
precisa ir até com calma. Mas é isso, realmente essa junção de coisas é que trouxe esse mercado. E é isso. E hoje também tem uma coisa, né? É impossível você olhar para dentro só, né? Você tem que olhar para o mundo, tá? Porque o mundo se comunica com muita facilidade, né? Hoje o que acontece numa guerra, ou numa festa, ou num evento, ou num lançamento qualquer no mundo, você sabe em segundos. Tá? Então, a conectividade é um negócio sensacional. Então, realmente, você tem que olhar. Então, você tem que olhar para os modelos e tentar fazer melhor, né? Tá? É o que a gente tenta fazer, até porque as coisas nascem num país que tem 50 milhões de habitantes e nós temos 4 vezes isso, 5. Sim, sim. Então, a massa é muito maior, né? E outra coisa, com diferenças econômicas muito grandes, né? Que a gente tem no Brasil. Quer dizer, essa coisa do desnível de renda no Brasil, essa coisa de população, de classes de renda é assustador, né? Você tem uma coisa que a gente tem que também que abordar, né? A gente não tem que trabalhar só para a bolha, a gente tem que trabalhar para a população em geral, tá? Então, a gente olha para o mundo, tenta aprimorar. Eu acho que o mundo hoje é muito rápido até em métodos de controle. Você vê o que está acontecendo hoje, né? Semana retrasada mesmo, 2 semanas atrás, a Receita Federal convidou todo mundo para conversar sobre cripto. Ela conversou lá e tal, chamou, e foi bacana pelo seguinte, a Receita Federal do Brasil chamou todo mundo para tratar de um assunto democraticamente. Olha, gente, eu estou convidando vocês aqui para dizer que vocês têm que prestar informação para a Receita segundo uma instituição normativa que já existe. Tá certo? Agora, a gente está tentando resolver isso de forma democrática, tá? Acordando com vocês, acertando. Quem for estrangeiro tem que vir para o Brasil. Quem é brasileiro tem que dar informação. Tá? Se isso não acontecer, eu vou ter que usar os métodos que eu tenho. Sim. Tá? Então, isso é moderno, isso é novo, isso traz bastante solução. Queria aproveitar isso para justamente entender o quanto você acha importante ter esse regulador assim, responsivo, acompanhando tudo isso. Você falou da Receita Federal, mas também CVM, SUSEP, enfim. Olhando criptoativos, e daí, o brasileiro agora está investindo mais em criptoativos, precisamos criar regulações, ver o que vai ser isso. Ou mesmo, está tendo muita emissão de empresas abrindo capital fora do país, então a gente tem que olhar para isso. Ou se Banco Central, se a gente não regula um pagamento instantâneo, o mercado está criando um sem padrão. Então, a importância de ter o regulador ativo assim, dentro disso. Isso é fundamental. Eu acho que toda economia evoluída cresceu dessa forma, né? Você pega as mais evoluídas, que eu acho que hoje a gente se inclui, né? Quando fala em economia evoluída, a gente só não consegue alcançar uma posição econômica no mundo maior, porque a gente tem uma diferença muito grande de população, de classes de renda dentro do país, né? Que eu tenho que atender todos eles, lógico, essa é a missão do governo. Mas quando você olha para essa atitude, nós aprendemos muito bem, a gente tem reguladores muito bons, a gente olha para o mundo o tempo todo. Quer dizer, mercado de capitais. A gente é pequeno no mercado de capitais, sempre foi, continuou crescendo, cresce um pouquinho, volta de novo, nós sabemos por quê, é uma coisa chamada taxa de juro, né? Mas tem que ser assim, tem que controlar, porque tem um outro lado chamado inflação, que é complicado. Então, esse equilíbrio do nosso Copom, né, do Conselho Monetário, do Comitê do Banco Central, que é obrigado a realmente olhar para isso com muita atenção. E isso regula lá o mercado de capitais. Outra coisa, a gente não se estruturou ao ponto, né, a gente cresceu muito, mas não se estruturou ao ponto de ter balanço, controle suficiente para ter um mercado de capitais bastante ativo. Hoje, muito melhor. Quer dizer, cresceu bastante. E cresceu também por quê? Porque a CVM também é muito presente, né? A CVM também criou a nossa regulador que cuida de mercado, né? Que a gente muitas vezes esquece a missão principal da CVM, que é cuidar do pequeno investidor, né? Tá? É cuidar dos investidores. E, lógico, quando você olha para isso, é simples? Não. Tem que regular um monte de coisa para que esse mercado ande no trilho. Assim como você fala em seguro, também você tem a mesma presença. Você vê, seguro no país é um negócio pequeno. Tem um potencial de crescer que ainda... O potencial de crescer é enorme, tá? Por quê? Falta de renda, tá? Isso é um negócio tranquilo, porque as pessoas têm que fazer uma escolha, né, do que gasta, tá? E também uma questão de educação financeira realmente, tá? Para mostrar que tem vantagem nisso, que tem uma proteção importante. Daí você vem para os outros reguladores, né, que eu falei na Receita, que é muito mais específica de uma área, né? Mas o Banco Central, chegando no nosso Banco Central, é uma coisa que realmente ele tem que olhar esse mercado todo, né? Ele permeia muito com a regulação da CVM, permeia muito com a regulação
de SUSEP e com outras, né, que agem no mercado. É aquela história, né? A gente está falando de um tema que não existe uma operação que aconteça na economia que não passe pelo sistema financeiro. Tá? Sim. Que não passe pelo mundo fintech. Tá? Que eu gosto até de unificar. A gente tem um mundo financeiro, onde é composto por vários players, os tradicionais, que são os bancos, o mundo fintech, o mundo das IPs, de pagamento. Isso tudo formou realmente uma massa importante para que isso fosse resolvido e ativo. E eu queria entender, assim, nesses últimos anos de associação, o papel da BFintech aí um pouco, o seu papel, o papel da diretoria da associação, dos grupos de trabalho, nessas transformações. O quanto ela conseguiu impactar em algumas coisas, como é que foi tudo isso? Olha, eu acho que quando você chega do tamanho que a gente está, né? Do tamanho que a gente está, com o reconhecimento que a gente tem, mostra que você fez um trabalho bom, né? Um trabalho de presença marcante, tá? Então, você também está há muito tempo junto com a gente. Sim, sim. A gente trabalha já há muito tempo junto, vê isso todo dia. É um trabalho de dedicação constante, não acaba. O trabalho do mundo regulatório, principalmente na parte evolutiva, na parte do mundo fintech, ele não para nunca. Você tem uma ideia nova por segundo. Então, isso tudo muda muito. E o regulador tem que ser muito presente nisso, né? Então, eu acho que essa fase para cá, a associação ajudou muito porque ela agregou valor a essas coisas que aconteceram e tomou posições, tá? Tomou posições importantes, né? A gente brinca na BFintech, que é um negócio sensacional, que a gente brinca falando para os nossos associados o seguinte: a gente pisa na linha, mas não passa, tá? Esse pisar na linha, mas não passa, é exatamente viver dentro do mundo regulado, né? É o que a gente pretende, é o que a gente gosta de fazer, porque acho que esse mundo é o mundo ideal, né? Porque ele deixa as coisas andarem, deixa a concorrência acontecer. É bom para a economia, todo mundo sabe. É bom para a economia, é transparente, isso é fundamental, é democrático, isso é muito importante. Tá? E isso possibilitou o quê? Essa nova atividade. Possibilitou um Banco Central, um regulador, um Banco Central, uma CVM, que hoje trabalha por consulta pública. Tá? Ele conversa antes do que vai sair. Tá? Isso é bastante recente, não é uma coisa, sabe? Existe na regulação há muito tempo, mas ela é praticada, usada. Tá? Cada vez mais. Cada vez mais, tá? Aí, tocando nesse assunto, você vê, a gente está num momento, né? A gente pensa, sempre fala, nunca acabou. Você está sempre começando alguma coisa, né? Open Finance não tem final porque esse é um conceito, né? A gente vai até onde precisar ir, né? Sim. Bom. Agora, você pega hoje, a gente fala muito, a gente já tocou no assunto aqui, mundo cripto, ativos digitais, né? Como a autoridade nomeia, indica. A regulação está no começo. A gente olhou para o mundo, né? Hoje é uma realidade, quer dizer, não tem como não reconhecer, não sair, não olhar para ela. Tá? Tem as diferenças, né, que as pessoas criam, quer dizer, como investimento, como moeda e tal. Essa conversa até é moeda ou não é moeda, é ativo ou não é ativo, vai ter essa discussão sempre, cada um tem o seu entendimento, né? Mas é fácil de resolver. Essa coisa do entendimento brasileiro é ótima, essa coisa de reconhecer como ativo digital. Tá? Porque eu posso realmente fazer pagamentos com um monte de coisa. Eu podia fazer pagamento com o que eu quisesse, com imóvel, com automóvel, com CDB, com uma mercadoria qualquer. Tá? Então, não tem nenhum pecado em você considerar isso como ativo. Tá? Até porque é eficiente. Moeda está reconhecida. A moeda hoje é essa que existe. A moeda Fiat, que no Brasil é o real. Que vai ser digital? Vai ser digital. Não tenho dúvida. Por quê? Economiza papel, é muito mais rápido, é muito mais seguro, a infraestrutura para isso é muito mais barata. Quer dizer, quando você pensa no Drex, o pessoal pensa lá no futuro, hoje já gera uma economia incrível os modelos de pagamento que a gente tem. Tá? Legal. Reduziu o financeiro muito. Você vê no mundo que eu conheço bastante, quer dizer, hoje cheque é residual. Tá? Perto do que tinha é residual. Sim. Moeda também hoje, até brinco, né? É muito difícil você chegar para alguém hoje e pagar em dinheiro. O cara, não, põe no meu Pix, é mais seguro para mim, até tomar o ônibus. Né? Vamos ser claros. Então, isso traz aí o quanto custa aquela operação, né? Então, assim, há um tempo atrás, se você recebia, sei lá, 20 cheques, ok, você tinha que ir no banco fazer aquilo. Então, era 20 cheques por dia, sei lá, você tinha que ir todo dia no banco. Sim. Agora, se você recebe um cheque por mês, você vai falar, não quero mais receber esse cheque, não quero ir no banco, não quero depositar. Apesar de ter também toda a tecnologia, né? Tem algumas instituições que você faz esse depósito virtual, assim. Eu queria que você explicasse um conceito aqui para gente sobre sandbox regulatório. Sandbox vem um pouco da tecnologia, de testar, de um ambiente de
onde você usa, mas não é produtivo, tudo mais. E daí Banco Central tem sandbox, CVM tem sandbox, SUSEP tem sandbox. Como é que funciona esses sandbox regulatórios, assim? Então, sandbox regulatório. Então, o que aconteceu? Essa experiência é muito importante, que você delimitou, né, situações onde as pessoas podem começar esses novos produtos, esses novos conceitos. Então, tanto a CVM, quanto o Banco Central, quanto a SUSEP, criaram uma regulação para sandbox regulatória. Vem cá, me dá essa ideia nova, não guarda para você, não, tá certo? Traz para mim, eu vou classificar essa ideia aqui dentro de um concurso, uma classificação, tá? E as melhores eu vou escolher aqui e vou deixar você testar, tá? Então, isso evoluiu muita coisa, você vê. A gente tem coisa aí, coisas no mercado incríveis hoje. Crowdfunding, você não tinha um mundo para isso, quer dizer... E daí hoje tem uma regulação. Hoje tem uma regulação, CVM. alguém que cria, tal. Você tem... Eu tenho um amigo até que desenvolveu um projeto que chama hipoteca reversa, que já existia no mundo, que é aquela coisa de você poder ter uma complementação de renda quando tem mais idade com a venda do seu imóvel antecipada. Tá. Via previdência, quer dizer, o que acontece? Eu vendo meu imóvel e pelo valor dele eu entro numa renda vitalícia por 10, por 20 anos e o saldo lá na frente fica meus herdeiros, ou eu vou pagar, sei lá, mas tem essa antecipação. Então, isso não tinha. O Sandbox veio, aprovou um projeto e está andando por aí, tá? Então, são ideias novas que o mundo já praticava, nem sempre são ideias totalmente novas, mas são ideias que não eram praticadas aqui. Dentro da nossa economia, dentro da nossa economia. Forma, precisa validar isso, sei lá. E para validar você entrou por aí. Eu acho que são coisas muito interessantes. Muito bom. E o que deve ter de... A gente falou um pouco de criptoativos aqui e tudo mais, mas tem outras coisas que estão para vir, que você consegue enxergar para 2024, 2025, que vão ser tendências, principalmente nessa questão regulatória, assim? Bom, agora, voltando, esse ano ainda, né? Setembro, Tá. No máximo, acho que setembro, se errar é por pouco, sai a segunda consulta pública dos ativos digitais, né? Que é uma consulta pública agora, a primeira foi conceitual, foi uma pesquisa que o Banco Central fez, né? Dentro do mercado todo, o que tinha, o que é, quem opera, como opera, foi ótimo, foi um modelo até que se usava muito pouco, tá? E que, de novo, abriu espaço para todo mundo opinar. Nesse mesmo ponto também, a CVM também fez consulta sobre o mesmo assunto, né? Voltando para o lado de mercado de capitais, né? E isso tudo juntou um monte de dados aqui. Hoje vai sair uma consulta pública, agora sai uma consulta pública, já com os modelos de resolução, como sempre sai. Olha, a regulação tende a ser essa daqui, dá a tua opinião, tá? Vai olhar para o mercado. E agora vem a regulação do quê? Quem vai operar isso, tá? O pessoal está chamando de exchange, de VASP, as corretoras que vão operar esse modelo, que são corretoras, vão operar esse modelo, e o que podem fazer, quais as métricas que podem utilizar, fala de patrimônio de afetação, que no Congresso também corre hoje um projeto de lei que seria muito bom aprovar, que você fica sem problema legal nisso, né? Fica com segurança legal para poder fazer o projeto. Pode ser mitigado esse risco pelo Banco Central infralegal, mas é melhor que saia em lei. Então, vem a consulta regulatória. Então, a partir de janeiro, tá? A partir de janeiro, sei lá, fevereiro, começo do ano que vem, 25, vem aí a regulação sobre a negociação ou a comercialização, ou os brokers de criptoativos. Tá? Isso... E ótimo, legal. Tua visão também, Zé, assim, como é que as fintechs podiam se preparar, ou podem se preparar, ou boas práticas que você acha que algumas já fazem, nessa visão de acompanhar o que está vindo de regulação, mas transformar isso aí em negócios. Então, vou falar pelo Open Finance principalmente, assim, onde eu vejo que tem uma demora. O pessoal está cumprindo o regulatório, mas não está aproveitando para ganhar dinheiro, para trazer benefícios, para gerar novos negócios ainda. Começou agora a surgir, mas demorou aí 2, 3 anos. Pix, por exemplo, também. Ofertaram primeiro para depois pensar, nossa, eu posso criar produtos em cima disso, eu posso criar outros serviços para o meu cliente. Então, como é que as fintechs, instituições tradicionais, podem olhar para isso e se preparar para antecipar novos negócios, para gerar novas receitas e ofertar novos produtos, assim? Olha, o mercado é infinito, né? Você tem ideias aí, é que eu falo, às vezes até o mercado financeiro brasileiro, às vezes até muito tímido, porque ele ficava muito atrás da regulação, né? Quer dizer, eu lembro de época que banco perguntava ao Banco Central qual era a cor do cheque. Quer dizer, uma coisa mínima.
isso parou, quer dizer, isso realmente teve uma revolução onde tem a criatividade. Acabamos de falar de sandbox. Quer dizer, possibilidades, próprios reguladores incentivar a criar. Tá? Isso em tecnologia é fundamental, quer dizer, tecnologia junto com o modelo de negócio é o que todo mundo espera, né? E que seja lucrativa. Tá? Sim. Então, eu acho que as aberturas estão dadas, né? Você tem um monte de coisa. O primeiro conselho que eu dou para todo mundo que é empreendedor nessa área, procura já se ajustar ao que existe. Tá? Tem uma regulação que fala de corretora, tem uma regulação que fala de crédito, procura olhar para isso, já para se estruturar dentro disso, para não gastar duas vezes, para não ter duas despesas, para poder se evoluir dentro disso. Tá? Daí pensa nos seus produtos e pensa naquilo. O que falta para o meu cliente? Quer dizer, porque o leque está aberto. Você fala em Open Finance, tem uma série de coisas. A gente acabou de cuidar de jornada. Né? Sim. É um negócio que tem N passagens, tá? Principalmente em tecnologia de identificação, modelos de identificação. Né? Apareceu coisas que a gente... íris, facial, isso, aquilo, é presença, é voz. Toda a biometria que pode toda coletar. a biometria que você pode fazer disso. Né? Então, aí já tem um campo enorme nisso. Né? Quando você pensa no controle, compliance, PLD, tudo isso são métodos, são modelos que também são baseados em tecnologia. Tá? Quando você pensa no crédito, você tem um monte de áreas ainda não exploradas, principalmente como a gente tem no Brasil, essa diferença de renda, de receita. Tá? Você vê, às vezes eu falo que o mercado é pouco criativo. Né? Você pega o mundo tradicional. Todo mundo lá no Brasil ainda você tem dois mercados, assim, ou três, que são muito focados. Né? É consignado, é imobiliário, é veículo. Ponto. Daí você vê a grande massa disso, você tem ali nos cartões de crédito, muito mais dos credenciadores, no sistema financeiro que atende essa... Então, ainda tem muita coisa. Você vê, aparece um modelinho novo por dia. Tá? Então, tem muito para se criar. Eu acho que todo mundo tinha que prestar atenção e participar muito desse dia a dia do que vem. Tá? Quando você olha para uma medida, olha para uma consulta pública, você tem que olhar com os olhos do quê? Tá? De ajudar a autoridade a realmente soltar aquilo que serve para todo mundo, mas olhar para dentro para entender a intenção. Ler os motivos, a exposição dos motivos. A exposição dos motivos, porque ali tem uma intenção de condução, para que lado eu vou, sabe? E eu acho que todo especialista, todo mundo que está do lado de cá, tem condição de ler aquilo e entender o que vem, como vem. Faltou um assunto nosso aqui, quer dizer, quando você fala em consulta pública. Até dezembro, tem uma demanda no Banco Central que é vir um estudo sobre BaaS, o as a service em geral. Tá? Vamos até generalizar aqui, que tem vários as, né? BaaS de todo jeito. Então, o Banco Central teve que sentar e olhar por quê. Então, se confundiram muito tecnologia com fintech, com o mundo de crédito, com o mundo de operações financeiras, ou de sistema financeiro, ou de pagamentos. Tá. Então, tecnologia é tecnologia. Você pode continuar fornecendo para todo mundo, sem problema nenhum. Você pode ser as a service de um monte de gente. Você pode criar sistemas aqui, coisas via API, via o sistema que você quiser aqui, que vai atender um monte. Agora, o responsável por isso tudo é o regulado. Sim. Tá? Então, quando você pega essa mistura olha, eu quero ficar no meio do caminho aqui, é muito complicado. Tá? Então, tem essa identidade. Então, o que você está olhando? Está olhando o básico que está no mercado para entender. Tá? Ele não quer inibir a criatividade. Ele só quer entender quem é o responsável por aquilo. Tá? Para entender bem a figura e se precisar criar uma figura diferente, vai ser uma figura diferente do que uma instituição de pagamento tradicional. De novo, eu volto aqui. É fácil. Vamos olhar para a história um pouquinho. Tá? De quem é a responsabilidade de um correspondente bancário? Lógico que ele tem que ter uma responsabilidade dele, ele não é um cara que atende o cliente, ele olha e tal. Mas quem responde pelas operações de correspondente bancário é o banco contratante. Okay. É a fintech contratante. Tá? Então, esse é o mundo, não tem jeito. Então, quando você fala em BaaS, quando você fala qualquer trabalho as a service, você vai chegar por aí. Quer dizer, o que deve vir? Deve vir uma regra onde quem é regulado, quem contrata, quem é o cara que se responsabilizou por aquela operação, pegou a licença, é que vai ser responsável por isso. Tá? Então, isso cria um nível de responsabilidade muito interessante, que é bom para quem? Cidadão comum, tá? Que vai até a ponta. Isso acontece no câmbio, que são os correspondentes cambiais, né? E também, quer dizer, então eu acho que é essa linha, tá? De você criar um vínculo de responsabilidade pelo quem contrata esses serviços, tá? E também dá a chance do quê?
desse dito tecnologia, só tecnologia. Se eu quero continuar a tecnologia, esse é meu espaço. Tá? E eu tenho que trabalhar porque eu vou ter que ter uma baita qualidade, uma baita formatação, eu vou ter que ter o meu controle, o meu compliance, a minha formatação, a minha conformidade para que eu possa ser consumido como produto para outros. Para né? outros players. Pra E daí outros players. não financeiros que estão querendo sabe? pegar aqui. Então, quer dizer, não é você tirar isso do mercado. É o contrário, você classificar isso de forma melhor, tá? E separar o bom do ruim, né? Aquela coisa toda que você pode acontecer. Uma coisa importante também que a gente está falando nisso em regulação é o que aconteceu na nova lei cambial Tá. e a resolução 277 do Banco Central que está vindo se aprimorando esse ano todo aqui. Para um pouquinho, a gente pensa, né? A gente tinha legislação na área de câmbio de 1900 e alguma coisa, 1900 de bolinha, para a gente não voltar lá era coisa de 24, 54, tinha lei lá de trás que falava em câmbio ainda. De repente se consolidou tudo, bacana, o Banco Central soltou uma resolução e para olhar para dentro dessas resoluções que tem. Essas resoluções estão tentando transformar a vida das pessoas numa coisa fácil. Cara, não dava mais para olhar para a pessoa e falar que ter dólar no bolso era crime. Ou era feio. A gente pegou muito isso, né? De olhar assim, porra, como é que eu posso ter dólar? Como é que eu posso ter isso? Como é que eu posso ter aquilo? Você pode ter o que você quiser, dentro de regras, né? De forma correta. Então, a 277 veio o quê? Conta internacional. Qualquer um de nós hoje pode ter uma conta internacional. Sem nenhum problema. Com custo muito baixo, tá? Ou às vezes até sem nenhum Alguns prestadores de serviço é custo zero, enfim, Custo depende zero, do volume que você movimenta e tá, tudo então mais. se você pegar isso, quer dizer, no pacote de negócio, na pessoa física ou na jurídica, não importa, tá? As regras são muito fáceis hoje, tá? É só você realmente respeitar as regras, né? De dados, as regras de cadastrais, que você chega lá sem nenhum problema, tá? Então você pega hoje, você tem 3, 4, 5 plataformas aí mundiais hoje, só no Brasil, fora as outras, que funcionam muito bem. Você pega um cartão desse aí, você viaja o mundo inteiro, paga as contas que você quiser, num sistema muito fácil, né? E mais ainda, vinculados em apoio às próprias bandeiras. Tá? Então, tem esse vínculo. Estão usando a tecnologia que já existia. Tá? Já tem uma estrada, já tem uma estrada, tem um caminho todo aí que vale a pena. Então, cara, isso tudo é uma evolução, sabe? É uma coisa que realmente tem que se olhar todo dia, porque o câmbio vai ter agora. Você vai pensando, mas agora tem gente liquidando a operação de câmbio com cripto. Problema nenhum. Tem uma coisa chamada lei cambial. Se ela estiver respeitando que aqui é uma entrada e saída de mercadoria ou de serviço ou de remessa, onde você tem uma legislação no meio que tem taxas, modelos, controles para serem feitos, tudo bem. Tá? Você só não pode achar que, olha, acabou. A partir de hoje é o seguinte, não precisa mais controlar nada, não precisa olhar mais nada. Não é assim que a economia funciona, tá certo? Então, não é assim que funciona, não é assim que a soberania dos países funciona, né? Não podemos esquecer que a moeda de um país é igual a bandeira, é igual o hino. Tá? Ela é um símbolo, Sim. tá certo? Se ela vai ser digital, mais bonitinha ainda, porque pode aparecer na tela, né? Você pode fazer uma... Eu lembro que uma vez eu perguntei para você, me mostra, como é que fica aqui um negócio registrado em blockchain aqui. Você lembra de uma exposição? Você pegou e criou lá, amor, e falou, Zé, se você quiser, eu imito o teu CDB. Porque se precisar ver o físico, vamos olhar, tá certo? Se quiser mostrar para as pessoas, assim. Mas aquilo aconteceu no mundo digital, né? Aconteceu num mundo muito mais avançado. Legal. E daí, assim, já caminhando aqui um pouco para o final, mas ainda explorar bastante, assim, o Brasil, ele conseguiu evoluir bastante nesses últimos anos. Quando você olha para os nossos vizinhos, assim, América Latina, nem tanto. Eles estão começando a se movimentar em pagamentos instantâneos, em open finance, finanças abertas, e daí, quando você fala em em moedas digitais, né, CBDCs, ainda bem atrás, assim. Como, assim, e Brasil, ele consegue ensinar, a gente consegue ter uma integração maior. Porque a gente vê, por exemplo, assim, o que eu quero trazer com isso, né? Algumas fintechs da América Latina vêm para o Brasil e conseguem se estabelecer. A gente tem o caso de algumas argentinas, uruguaias e tudo mais. E poucas eu vejo fazendo esse movimento, de saindo do Brasil, indo para a América Latina e explorar esse mercado. Até talvez porque o nosso economicamente é maior, enfim, é muito melhor, assim. Como a gente pode levar essas tecnologias para lá, mais tech fins, talvez? Ou você vê um movimento de fintechs que conseguiram
resolver um problema aqui, podem ir para a América Latina, se expandir, leis mais padronizadas entre o continente, alguma coisa assim. A gente sempre tem, quando a gente fala em América Latina toda, a gente tem diferenças muito grandes ainda. Ponto. E daí culturais, econômicas, políticas. Cultural, econômica, política e tal. Você vê o que está acontecendo hoje politicamente na América Latina toda, América Central. Quer dizer, as Américas, né, quando você desce do México para baixo, tem uma formatação diferente. Você vê, países grandes, né, como o México, já estão evoluindo muito rápido e tem muita presença brasileira. Tem um grande agora que está indo para lá. Agora, e agora a gente está falando isso por quê? O primeiro ponto que você falou, primeiro, a gente tem uma economia tão grande, tão gigante, que primeiro se atende aqui. Né? E atender aqui não é fácil. A escala é um negócio sensacional. E depois, se funciona aqui, funciona em qualquer lugar. É só você olhar o aspecto cultural, é aquela história, o que funciona. Há pouco tempo eu publiquei um post com um negócio de explosão de caixa eletrônico na Alemanha. Tá. Porque o alemão adora ter dinheiro vivo. Tá? Pouca gente sabia disso. A tecnologia funciona muito pouco porque o primeiro sistema deles é esse e outra coisa, adora ter dinheiro vivo. Tá? Então, daí, voltando para a América Latina, você tem essas diferenças culturais enormes, tá? E a gente está super preparado. A gente tem ido, a gente tem mostrado. E a evolução deles para cá é mais fácil porque eu tenho o mercado. Né? O meu tamanho é muito maior. Outra coisa, o brasileiro gosta muito dessa coisa, da novidade da tecnologia. Você vê aí no mundo do e-commerce, no mundo de pagamentos, o que acontece? O Brasil é gigante. Né? É um mercado disputado hoje por mais de 100 plataformas mundiais por conta da condição de e-commerce, principalmente depois da pandemia, né? Onde você aprendeu a comprar na internet. Né? Então, é isso. Acho que primeiro é isso. Nós temos um mercado enorme. A gente precisa primeiro ter que fazer funcionar aqui. Né? Os outros mercados têm essa coisa, diferenças culturais, muitas vezes a regulação não está evoluída, está crescendo, mas já está bem avançada. Começando a equalizar bastante coisas. E uma coisa também que está acontecendo, que a gente vê isso de perto, que é uma coisa palpável, convidando convidando tanto o setor privado como o setor público para falar disso lá fora. Tá? Sim. Então você pega, a gente está falando da BFintech, a gente está convidado em todos os fóruns latinos, a gente está convidado para conversar. A gente tem uma presença grande, faz parte da aliança faz parte da aliança, faz parte das diretorias e tal, faz parte da aliança, porque já tem reconhecidamente a gente tem um sistema bacana. Outra coisa, né? A gente tem coisa que já é permeável, né? Por quê? Depois de você... Uma coisa que a gente teve muito tempo, uma dificuldade enorme, que era a abertura de conta estrangeiro. Pô, hoje, super fácil. Se você tem conta aqui, você tem Pix. Sim. Então, isso funciona em qualquer lugar. Eu estava na Argentina há pouco tempo atrás, cheguei lá, tinha 3 moedas na placa. Tinha dólar, tá? tinha o peso lá dentro. O peso e tinha real. Pix. Pix, não é? Tá, Pix. Não é nem real, é Pix. Pix, tá? Falava o preço em real, mas Sim. o Pix. Então, quer dizer, por quê? Cara, muito fácil. Esse cara lá, esse comerciante, esse restaurante, que era um estabelecimento comum, comercial, pôde abrir uma conta aqui. Tá? Então, volta lá na 277, na lei cambial, na regulamentação cambial, que isso tudo foi possível depois dessa modernização, inclusive da regulação. Tá? Então, acho que a gente tem, no Brasil, um mercado privado extremamente competente, tá? Empreendedores dignos de receber o título de empreendedor, tá certo? Muito sério, muito seguro, muito focado no mercado, muito criativo. Né? E você tem reguladores, tá? Que acompanham esse negócio, que olham para o mercado. Eu sou o regulador, eu sou o cara que eu tenho, que além disso eu tenho que acelerar, eu tenho que criar condição de competitividade, tá certo? Então, quer dizer, eu tenho que criar a simetria do mercado e não a assimetria que todo mundo reclama, tá? Para que as coisas funcionem. Cada vez melhor aí. E daí, assim, uma visão tua também, o Banco Central já falou que, enfim, vai ter essa mudança, vai ter uma transição de presidente aí, que não deve afetar nada, que deve seguir e tudo mais. Mas queria trazer um pouco da tua visão, de o que você vê possíveis impactos ou não de agenda tecnológica e tudo mais dentro disso. Assim, se, pela sua experiência, se sempre continua e já é uma agenda aí de décadas, ou se pode ter algum impacto, alguma coisa aí nos próximos anos. Olha, eu acho que o que a gente tem na estrutura hoje, na infraestrutura de regulação no país, a infraestrutura dos nossos reguladores, a estrutura dos nossos reguladores, está muito bem formada. Muitas vezes não tão bem cuidada, né? Porque falta gente, falta recurso, falta um monte de coisa que realmente o governo devia olhar
o orçamento disso aí, olhar com mais paciência. atenção, né? Não importa, com esses dirigentes ou com futuros dirigentes. Só que só vai funcionar, não adianta. O problema continua, quer dizer, é uma questão de recursos, uma questão de alocação de recursos humanos e recursos mesmo financeiros para que isso aconteça. Tá? Isso no mundo inteiro é assim. Ainda mais quando a gente fala no mundo capitalista, não tem como ser diferente. Né? Tá? Sim. Então, é assim que funciona. Então, o atual ou o novo, tá? Esse é o tipo do problema de base que ele tem que ter resolvido. Parece que agora, com a indicação do novo presidente, estão pensando já numa medida provisória qualquer para destacar um orçamento para o Banco Central. Tomara que também bote na CVM, também bote na SUSEP, porque isso seria fundamental para a gente. Então, o primeiro ponto é esse, essa base de organização funcionar. As pessoas que vêm, tá? Eu acho que tem um legado muito importante dos reguladores, tá? Que você não muda do dia para a noite, nem você resolve politicamente. Tá? Então, eu acho que os brasileiros, né, que assumem essas posições têm que olhar para isso com muito cuidado. Quer dizer, eu vou, mas eu tenho um legado para ser cumprido, eu tenho que carregar aqui. Lógico que um tem mais atratividade por um modelo de agenda ou outro. Né? Espero que não queiram mexer na agenda tecnológica. Essa é a minha expectativa. Até porque é o seguinte, não teve nada melhor. Você pode pegar, a gente contou a história aqui, mas pega dos 30 anos para cá, o que ajudou os modelos a evoluírem? Tecnologia. Foi a tecnologia e com isso você teve mais inclusão, mais bancarização. Para um ponto muito fácil que eu já ouvi, o mundo fintech ensina muito a gente. Né? Olha o volume de pessoas de outras formações que você tem no mundo financeiro hoje. E aí? Você tem psicólogo, médico, engenheiro, topógrafo. Por quê? Porque não era um mundo fechado para economista, engenheiro, contador, advogado, não era isso. Quer dizer, a cultura era essa, não tinha uma biografia sobre isso, você não tinha de pesquisar. Então, de repente, por que veio isso? Porque quem trouxe isso para dentro? Muita tecnologia, muito interesse por isso, pelo crescimento dessa área. A tecnologia trouxe o cara para o mundo financeiro, não foi a financeira que trouxe o cara para o mundo fintech, para o mundo tecnológico. É diferente, tá? O mundo financeiro procurou a tecnologia para resolver problemas. Tá? Então, essa coisa que então, eu acho que os novos dirigentes têm que pensar nisso. Quer dizer, a agenda que está aí é produtiva, tá? Muito produtiva. Ela tem que continuar, de uma certa forma, é um legado. Né? Você pega o Banco Central de 10 anos para cá, não pega só Roberto. Tá? Não pega só Roberto Campos, pega 10 anos para cá. Tem uma agenda que chamava BC+, depois BC hashtag para modernizar essa agenda, mas que tem uma agenda que não é do presidente do Banco Central só. Ela é do Brasil, é uma agenda pública, é uma agenda do Estado, representado pelo Banco Central, tá? Ou pela SUSEP, ou pela CVM. Então, eu espero que tenha o nosso candidato conhecido por todo mundo, o Galípolo, porque ele tenha muito boa sorte. Né? Ele está lá dentro do Banco Central, acho que ele já teve tempo para ver isso de perto. Né? A gente fala sempre em Banco Central porque é a principal figura quando você fala em regulador. Reguladores. Né? Não que os outros sejam subordinados, são independentes, mas é a principal figura por conta do tamanho da economia. Então, tem isso. Outra coisa, tem um quadro lá dentro, né? Já teve trocas que mostraram que são importantes. Você viu, mudaram diretores, mas não mudou o Copom. O Copom continuou fazendo o seu trabalho. Sim. Tá? Isso é o quê? É responsabilidade profissional dessas pessoas. Né? Então, vem mudança. Outra coisa que é importante, tá? Não troca esse final de ano só o Roberto, né? São 3 diretores. São outros diretores que dão bem na linha de frente mesmo. Bem na linha de frente, que é a pessoa do lado institucional, que acho que é Carolina, e o Damaso, nosso Damaso, que eu acho que ele é o pai do mundo fintech, né? Porque realmente foi o cara que mais pensou nesse momento aí. Então, você tem umas trocas aí importantíssimas, né, de Banco Central que espero que sigam essa linha. Agora, sinceramente, eu não acredito que alguém breque a agenda regulatória. É aquela história, não tem como parar. Tá? Você tem talvez como, sei lá, mudar o ritmo. Não sou eu que dito o ritmo, não é a norma que dita o ritmo nessa área. Essa coisa acontece. Tá? E daí ele precisa estar ativo. Você precisa ir atrás, precisa estar ativo e ir atrás. Então, o brecar, essa coisa de parar, de mudar, tá? Não, de hoje em diante, não acredito. Tá? Até porque eu acho que não acontece. É a mesma coisa que você fala da mudança que está acontecendo no sistema financeiro. Né? Vamos lá. Quando é que acaba o Open Finance? Esse vai demorar aí uns 10, 15 anos para acabar. Ele não acaba, ele vai melhorar, ele é conceito. Tá? Sim. Então, você vai daqui 5 anos, o ano que vem já, acho que é maio, sim. Faz 5 anos já do Open Finance. Então, sim.
Já se foram 5 anos. Olha o tamanho que isso está. Não, é crescente. E daí, assim, ó, para fechar, eu vou querer suas considerações finais, mas um pouco da agenda da BFintech, aí para 1 ano, 2 anos, enfim, para esse futuro curto, mas o que você vê de papel da BFintech aí nos próximos 2 anos, para onde a gente caminha, o que a gente Olha, tem? a BFintech ela tem um papel hoje bastante importante pelo seguinte, você teve nos últimos anos também, que nasce basicamente também com o Open Bank e Open Finance, teve a criação de um monte de novas associações, né? Então, por especialidade, tá? Que eu acho ótimo. Tá? Os nichos levaram a se criar novas. Você tem aí, quando você fala em BFintech, você lembra da Zeta, você lembra da Bipag, você lembra da Bcrypto, você lembra da Branet, que já era mais antiga até, mas tem um espaço lá dentro. Sim. Desculpa se eu estou esquecendo de outras, mas você encontra um monte de associações. Eu acho que quando a BFintech tem muito olhar de caminhar junto com essas associações, porque cada um cuida de um espaço e quando olha para a BFintech, eu tenho todos lá dentro. Tá? Então, tem uma missão um pouco mais complicada, né? Você sabe, você também está lá dentro, você sabe. A gente olha ali pelas verticais, ali eu tenho todas. Tá? Eu não quero fazer tudo, tá? Mas eu quero representar aquilo que continua sendo o mundo fintech, né? Que são os iniciantes, os empreendedores, aqueles caras que chegam, que fiquem comigo até se tornarem aí as big techs do mundo. Mas, quer dizer, o foco é esse. Então, eu acho que a gente tem uma missão de continuar olhando essa criatividade, olhando esse crescimento, tá? Conectando esse crescimento com os que já cresceram um pouco, né? Até fazendo esses M&As que estão acontecendo muito, aí, olhando para isso, que é essa rearrumação de mercado é muito importante e está acontecendo, tá? Para que o mercado se fortaleça. Tá? Então, acho que a principal missão da BFintech é continuar nessa linha, tá? Sem escolher uma agenda única, tá? Sim. Permeando por todas elas. Tá? É difícil, é difícil. A nossa missão de todo dia, que eu sempre falo dentro da associação, até pela minha posição, é o seguinte: eu quero tentar ouvir todas as associações e tentar fazer a maior parte do trabalho em conjunto. Tá? A hora que tiver um quadrado que eu tenho que tomar conta sozinho, eu tomo conta sozinho. Tá? E a regra da BFintech é aquela: tá? Todos que olhem para a gente do jeito que nós somos. A gente pisa na linha, mas não passa. Trabalhamos dentro do mundo regulado. Agora, missão, temos muito. Quer dizer, o ano que vem aí as novas corretoras de cripto. Tá, o mundo de pagamentos não acaba, só aumenta. Você vê, recentemente criamos iniciadores. Olha o tamanho que já está. Tá? Sim. E foi uma baita decisão, porque deu possibilidade para os big techs estarem dentro do processo. Tá certo? Então, quer dizer, qual é a próxima figura? O correspondente bancário que vai ser digital, vai enfim, ser digital, começou já teve um começo, quer dizer, agora muda a lei de câmbio, também você vai ter um monte de mudança cambial por conta até das metodologias e tal. Então, quer dizer, a BFintech tem essa agenda, né? Aparece, eu estava até falando com o Diego um dia desse, que é incrível, mas aparece pelo menos meia dúzia de agenda toda semana. Tá? Você tem 5 dias úteis e tem 6 agendas. Então, é um negócio complicado para você encaixar tudo isso. Mas a missão é essa. Eu acho que nós, né, que estamos lá tocando a associação hoje, temos uma missão, tá? Que é cuidar do legado. Né? Porque o legado é o que eu falo. Não adianta você querer olhar para o futuro sem história. Sim. Tá? Então, cuide do legado. Então, é o que eu estou fazendo agora. Amanhã espero que eu seja substituído por outra pessoa que também pense dessa forma. Tá? Porque é fundamental. A associação já se mostrou que a metodologia, o método de trabalho hoje de uma democracia qual é? É ser representado, representando ter as classes. Representatividade. Tá? Então, esse é o modelo do mundo, não é nosso. Tá? Então, isso vai crescer a cada dia. Então, é isso que eu espero. E que os associados, né, cada vez olhem mais para dentro, porque o que faz a associação são associados. É que eu falo, regulação, trabalho bom, trabalho produtivo, trabalho associativo, é aquele que o cara participa. Aquele que ele fica olhando, perdeu a oportunidade da opinião, perdeu a oportunidade de estar participando. Né? Acho que é isso. Não, boa. E daí é um papel meu agora, que eu estou nessa frente de engajar a comunidade de fintechs. Então, eu quero realmente que as fintechs associadas participem mais cada vez da associação e quem não é associado ainda que se aproxime mais da gente, assim, porque hoje a gente tem mais ou menos aí umas 700 associadas, sim, mas tem mapeamentos de 1.400. Então, tem muitas ainda que podem vir e colaborar aí com a gente dentro disso. Então, vou puxar. Mas suas considerações finais, se você quiser fechar com algum recado aí que a gente pulou, não falou,
alguma coisa que faça sentido? É muito difícil, né? Nesse mundo nosso, é muito difícil você pegar uma pauta e esgotar. Sim, a gente ficaria aqui uma noite gravando aqui um monte de coisa, um assunto puxa outro e tal, mas você puxou uma coisa importante. Você veio aqui para cuidar da comunidade com a gente. Aliás, você já colabora com o Mundo Fintech há muito tempo. Sim, mas cada vez mais ativo. É muito como um curador aí da área de ensino, na área da área financeira. É muito importante isso, né? A educação financeira é fundamental, você vem cuidando disso. Até muito obrigado, porque você sempre fez pela associação. Agora, essa fase nova, eu tenho uma coisinha que eu falo, você já ouviu de mim algumas vezes lá nas reuniões, tá? Você faz, o mundo capitalista é esse aqui que a gente tem, tá? Não adianta você querer, quando você discute quem vai pagar o quê, realmente é pelo tamanho que isso acontece. Né? Não tem, quer dizer, não adianta essas últimas discussões que fizemos de Open Finance, de governança, de pagamento das contas e tal, da governança futura, definitiva e tal. Tem uma conta para se pagar. Tá? Então, é muito importante que o associado também olhe que a associação não se faz sozinha. Ela se faz com notoriedade, tá? E dinheiro, e arrecadação. Tá? Para quê? Para cumprir seus objetivos sociais. Tá? Então, é fundamental que o associado olhe para isso, que ele participe, se ele ficar fora não resolve nada, tá? E que ele contribua. Contribua com o quê? Com a sua expertise, tá? E com um pouco de recurso também para que a associação possa evoluir. Né? Você não pode continuar, que a gente até hoje conseguiu, a gente tem interesse dos mantenedores que se interessam pela gente. Isso é muito bonito, até porque nenhum deles até hoje pediu exclusividade em nada. Tá? Sim. Eles querem tocar... Fomentar mesmo o ecossistema. Fomentar o ecossistema. Cara, isso é bonito partindo do contrário. Quer dizer, tem bancos que procuram a gente para fazer esse trabalho. Empresas de tecnologia, os escritórios de advocacia, os escritórios de serviço. Tá? Então, tem um monte de gente, o pessoal de M&A tem procurado a gente para quê? Para entrar dentro da associação e oferecer possibilidades. Tá? Então, está aberta para todo mundo. Boa sorte, conto com você, porque realmente é importante. Mas acho que é isso, né? Olhar a nossa associação, quer dizer, 2016 para cá, o que nós fizemos? Muita coisa. Tá certo? Olha o tamanho disso, né? Foi ano passado, só para encerrar, acho que foi ano passado, se mesmo lembrar, saiu aquela classificação com uma associação mundial, numa revista qualquer especializada, que a gente era a 5ª associação do mundo. Sim, destacando todo o ecossistema do Brasil. Destacando o ecossistema do Brasil, a gente era a 5ª do mundo, quer dizer. A gente não pensou nisso quando começou, né? A gente pensou em acelerar para poder botar o mundo fintech na disputa, né? Para botar o mundo fintech no mercado. Tá? Acho que é isso. Não, ótimo. Muito obrigado aí pelo papo. Espero que tenha sido bom. Para você, deixa aí seu comentário, deixa o like, compartilha isso daí com seus amigos. E também a gente quer ouvir aí sugestões, enfim, do como tá indo, que papo que você quer, quem você gostaria de ver aqui. E não perca o próximo. Muito obrigado.